É isso, estamos aqui diretamente de Bragança Paulista. O Fluminense perdeu por 1-0 para o Red Bull Bragantino e deveria ter sido muito mais. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e estive aqui hoje nessa cobertura. Na verdade, para vocês já é ontem, né? Que esse vídeo está saindo no domingo. O Fluminense perdeu por 1-0, gol do senhor Eduardo Sacha cobrando um pênalti. Duvidoso, mas o massacre sucumbiu ali a toda a questão do pênalti. Deve ter áudio do VAR, né, sobre essa situação, porque se foi dentro, se foi fora da área. Mas esse não é o assunto desse vídeo aqui. Mas que até poderia ser, né? O Wilton Pereira Sampaio. Quem ainda aguenta o Wilton Pereira Sampaio? O cara fez merda na Série A, igualzinho Voaden há 3 anos atrás, mais ou menos. Fez merda na Série A, tomou um gancho de quase um mês, foi pra Série C, fez merda na Série C, tomou um gancho de uma semana e pouquinho e já voltou a apitar a Série A. O Paulo César Novelli, que fez merda no jogo do Fluminense Corinthians, fez merda em um monte de jogo aí do Brasileirão, já apitou 7-1 do Internacional e Santos. É premiado, eu sempre falo isso. O árbitro que ainda não tem muita moral dentro da CBF é porque errou pouco. O árbitro, quando ele erra muito, ele tem moral e vai até pra uma Copa do Mundo. Tipo o Wilton foi. Mas o ponto não era sobre isso, mas acabou sendo um pouquinho também. Acho que um pouquinho do ponto é sobre a atuação do time, enquanto bateu o ventinho e a câmera deu uma tremida. O Fluminense teve uma atuação preocupante para quem tá pensando no time na final. A gente acabou a live pós-jogo agora há pouco e muita gente falando sobre Ganso pro banco. Aí você vai falar sobre John Arias, testaram John Arias pro banco. É óbvio que pra final, é, talvez uns 4 ou 5 jogadores que a gente não esperava que chegassem perto da final, numa má fase, estão chegando. E assim como também, né, é óbvio que jogadores que estão chegando numa fase, quando todo mundo está chegando numa fase, a culpa também é do treinador. Então, assim, me preocupa a atuação de alguns jogadores. Um jogador que hoje foi bem mal também, mas ainda assim criou, até o Renan falou lá na live pós-jogo, criou oportunidades, foi o Keno, mas foi bem mal. Mas o Ganso tomou um drible. Você viu esse drible, não viu, Lessa? O drible que o Ganso tomou. Aqui na ponta aqui do Mosqueira, que ele dá o tapa na frente e o Ganso trava a coluna. Assim, é uma situação. Vou ver se coloco aí na edição, se eu achar o lance, coloco aí na edição pra galera. É o tipo de situação assim que vai se deteriorando. E aí, pô, você deve estar aí na tua cabeça. Ah, caramba, na hora que botar na final, os caras viram a chave. E de fato, com certeza, é um jogo grande. Mas o Boca também vai vir pro jogo grande, pô. O Boca também vai virar a chave, vai ativar um modo final e etc. E é futebol. E aí, numa confusão desse tipo, é que às vezes o imponderável pode acontecer. Tanto o imponderável nesse momento, que é o Ganso entrar e jogar bem pra cacete. Eu tô usando o Ganso aqui de exemplo, mas você pode colocar o Alexander, que fez uma partida tenebrosa aqui em Bragança Paulista. Pode utilizar qualquer exemplo aí de jogador que não vem bem. O Arias também não vem bem. Você pode utilizar esse exemplo de jogador destacar pra cacete e tal, tá vindo mal e ser o rei da final, porque são jogadores bons. O Ganso não é ruim, pô. O Ganso é craque, pô. Assim como também às vezes o óbvio pode acontecer. O famoso tudo pode acontecer, inclusive nada. Hoje, pra entrar de jogador de confiança, são poucos os jogadores em que a gente bota em campo e sabe exatamente o que vai encontrar. Alguns eu não vou citar porque exatamente o que a gente vai encontrar é o nada, né? Mas, no geral, é, são poucos os jogadores ali que estão entregando ali o que se espera deles. Um caso do Lima, por exemplo, que eu até falei que foi uma pena, o Lima tá suspenso, que hoje era um jogo bom para ele ganhar mais moral. É um jogador que entrega ali a nota 6, vai entregar a nota 6. Às vezes a nota 8, igual foi lá contra o Corinthians, jogando de segundo volante entregava às vezes umas notas 3, mas é um caso onde tem um jogador que funciona. Só que assim, a gente vai pra Libertadores, pra final da Libertadores, com um jogador que funciona, não faria muito mais sentido. A gente chegou até a final porque a gente tinha jogadores que decidiam, craques que decidiam, que formavam um ótimo time. Você olha ali pra frente, o Germancano, a gente já aprendeu, né? O Germancano a gente já aprendeu. Ai, não, o Germancano, o maluco teve uma chance, o outro chutou, o Cleiton fez uma defesaça, e foi a única chance que ele teve no jogo. No próximo jogo ele vai lá e faz 2 gols. Pronto. A gente já aprendeu que o Germancano não se critica, se respeita. Mas a gente vai pra final com o Marcelo jogando muito quando tem a bola. E sem a bola preocupando. A gente vai pra uma final
com os dois cérebros do time no meio de campo em baixa. Óbvio, o Ganso muito mais em baixa do que o John Arias. O John Arias é muito mais uma oscilação. A gente vai para a final sem saber se o nosso grande, não é amuleto que seria, mas o nosso elemento surpresa ali, o John Kennedy é um elemento surpresa, vai estar disponível ou não. Né? Até gravei um vídeo sobre o John Kennedy também, deve sair aí também de manhã, e que fala um pouco sobre isso, sobre as versões e os fatos e os boatos sobre o John Kennedy. Enfim, como a gente tem que ter cuidado, mas no final das contas, você olha a situação como um todo, se você só acreditar, tipo assim, acreditar piamente só no que foi publicado até agora. O John Kennedy não esteve em 2 treinos e o John Kennedy teve uma virose e uma pubalgia. Tipo assim, se você olhar lá, a informação do Fluminense está 100% correta, eu falo sobre essas possibilidades no outro vídeo, você entra em desespero, a gente perdeu outra opção, vai ter que vir o Johnny Gonzalez do banco. Então, assim, é uma situação, e isso tudo culmina no Fernando Diniz. O que o Diniz fez no finalzinho do jogo aqui, encheu o time de atacante, e a forma como foi o segundo tempo, me deixa preocupado. Novamente, a gente viu o Fluminense fazer grandes partidas em má fase, e a gente viu o Fluminense às vezes ter essa irregularidade. Não é necessariamente só o jogo do Boca que preocupa. O que me preocupa é a falta de regularidade do Fluminense, e que pode desembocar no jogo do Boca. Eu tenho muito medo da gente jogar nossa Libertadores fora, imagina, cara. Doideira. Porque a má fase chegou junto. Eu tenho medo da gente estar com a Libertadores na mão e uma mexida errada, um 0-0 e a gente botar o time muito pra frente. E de uma mexida. Imagina, cara, qualquer besteirinha pode tirar isso da nossa mão. Então, eu tô preocupado. Se você não tá preocupado, cara, ou você tem uma paz de espírito gigantesca, ou então você não tá se importando com a final. Um ou outro. Pode ser que você não esteja preocupado, você tá com uma paz de espírito gigantesca, eu te invejo. Mas eu tô. Eu tô. Enfim. O time precisa jogar bola. À medida em que esses jogos do Brasileirão, entre aspas, não importam, apesar de a gente estar em nono, se eu não estou enganado, acho que agora a 6, 7 pontos do G4, e ficando cada vez mais para trás, inviabilizando cada vez mais a ida para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, se a gente não fizer algo que a gente não fez até agora. Né? A gente vai ter que fazer coisas que a gente não fez até agora, que é ganhar fora de casa, para poder estar na Libertadores no ano que vem pelo Brasileirão. Ou seja, se o Brasileirão não tá te preocupando nesse tipo de sentido, enfim, dentro dessa lógica, e você está preocupado só com a final da Libertadores, eu vou te dizer que faltam poucos jogos de Brasileirão e a gente não tem jogado bem. Nossa última atuação convincente foi na Libertadores, e se considerar Campeonato Brasileiro, talvez a nossa última atuação convincente foi lá atrás contra o Atlético Paranaense com o time reserva, talvez, sei lá, no Brasileirão. Faz tempo. América Mineira em casa, quem sabe? Não, América Mineira em casa a gente tomou gol e teve que virar. Enfim. Pode ser campeão e tomara que a gente seja. Mas eu estou preocupado com todos esses elementos. É isso então. Hora de ir embora, o Léo está detonando o lanche ali que sobrou. E eu vou ver se sobrou alguma coisinha da sobra pra mim. Valeu.